Bem, turma, agora nós vamos então fazer aqui alguns exercícios. A questão 1 aqui diz: considere a fila de eletronegatividade abaixo e veja uma ordem crescente de eletronegatividade aqui para a direita, onde o elemento mais eletronegativo apresentado é o flúor, depois oxigênio, nitrogênio, bromo, carbono, hidrogênio e por último, o menos eletronegativo, o lítio. E indique as afirmações corretas, são 3 afirmações. Na molécula de F2 existe ligação apolar? Segunda afirmação. Na molécula de OF2 existem ligações polares? Terceira afirmação. A ligação LiF é iônica e de maior diferença de eletronegatividade. Nós vamos para o papel riscar ali para poder responder a essas alternativas. O gabarito já fica registrado aqui. Bem, então para a primeira molécula aqui, o F2, ele diz que existe ligação apolar. Vamos desenhar a molécula para verificar isso, ok? Então são 2 átomos de flúor. Nós sabemos que o flúor é um halogênio, está na família 17. Os elementos da família 17 fazem apenas uma ligação. Então a gente tem aqui uma ligação simples entre os 2 átomos de flúor. Como são 2 átomos iguais, não existe diferença de eletronegatividade. O valor da eletronegatividade dos 2 átomos é idêntica. E quando não existe diferença de eletronegatividade, a gente diz que a ligação aqui ela é apolar, ok? Assim como o item diz. Agora, no próximo item, ele diz o seguinte, que a molécula do OF2, ela possui, que lá existem ligações polares. Vamos verificar. Gente, essa molécula aqui, ela é muito semelhante à molécula de água. Por quê? Assim como o hidrogênio da molécula de água, o flúor faz também apenas uma ligação. Então, eu vou ter o oxigênio como átomo central ligado aos 2 átomos de flúor, certo? A diferença entre essa molécula e a molécula de água é a seguinte. Na molécula de água, o oxigênio é mais eletronegativo do que o H, que se liga a ela, certo? Enquanto nessa molécula aqui, o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Então aqui, os átomos têm eletronegatividades diferentes. Isso significa que os elétrons da ligação estarão mais próximos do átomo mais eletronegativo, que no caso é o flúor. E sempre que existe um átomo mais eletronegativo do que o outro e existe esse deslocamento dos elétrons da ligação, nós afirmamos que a ligação que existe nessa molécula ela é polar, ok? Então nós temos 2 ligações e ambas são polares. Verifique, observe que a gente está falando da ligação e não da molécula. Se eu quiser saber a polaridade da molécula, eu preciso somar esses vetores, certo? E aí, somando esses vetores aqui, nós percebemos o seguinte, eles não conseguem se anular. Como este vetor aponta para cá e este vetor aponta para cá, a resultante vetorial estaria nesse sentido. Existe um vetor resultante. E sempre que existe um vetor resultante, a gente afirma que a molécula é polar. Então aqui nós temos uma molécula que tem ligações polares e que também é polar, ok? Nesse caso aqui, nessa molécula, como a gente tem apenas uma ligação e essa única ligação é apolar, a molécula em si também será apolar, ok? Aí talvez a pessoa possa pensar, é sempre, professor, que a ligação for polar, que a molécula será apolar. E sempre que a ligação for polar, que a molécula também será apolar? Não necessariamente, existem casos diferentes, a gente ainda vai ver, beleza? E por último aqui essa substância LiF, ele fala que essa é uma substância iônica e de maior diferença de eletronegatividade. Bom, ela é uma substância iônica pelo seguinte motivo. A gente tem aqui o lítio, que é um metal, ligado ao flúor, que é um ametal. E nós sabemos que a ligação entre metal e ametal ocorre por meio de ligações iônicas, certo? Então tem um cátion, um lítio, e um ânion, um flúor. Então aqui eu tenho a ligação iônica. E é na ligação iônica onde existe a maior diferença de eletronegatividade possível entre os átomos, não é verdade? Se a gente avaliar a escala de eletronegatividade que a própria questão dá, nós vamos ver que o lítio está numa extremidade com a menor eletronegatividade entre os elementos que foram apresentados e o flúor está na outra extremidade com a maior eletronegatividade entre os elementos apresentados. Então é aqui que a gente tem a maior diferença de eletronegatividade dos elementos que aparecem nessa questão, ok? Então a verdade é que todos os itens estão corretos segundo as afirmações que eles fizeram. Partindo para a próxima questão, observe. A alternativa que apresenta respectivamente exemplos de substâncias com ligação iônica, aí ligação covalente polar e por último, ligação covalente apolar,
penúltimo, né? E, por último, ligação metálica é. Vamos para o papel para poder encontrar a alternativa. Ok, então a gente vai avaliar logo aqui as substâncias da alternativa correta e essa análise que a gente vai fazer aqui, você faz também, você estende ela para as outras alternativas para verificar o que há de errado nas outras alternativas. Então, primeiro, a gente tem que identificar a substância que apresenta ligações iônicas. Vamos avaliar aqui, olha só, o MgO. Observe, nós temos aqui o magnésio, que é um metal, e temos o oxigênio, que é um ametal. Nós sabemos que a ligação entre metais e ametais é do tipo iônica. Então temos aqui um composto iônico. A questão é, na sequência, uma substância que apresente a seguinte característica, que tenha ligações covalentes polares. Olha só a molécula de água aqui, ó. Nós temos o hidrogênio e o oxigênio. Sabemos que a estrutura da molécula de água é assim, ó, de geometria angular, como vimos previamente. Então eu tenho hidrogênio ligado ao oxigênio, que é um ametal. Nós sabemos que quando o hidrogênio liga-se a um metal, isso se dá por meio de ligações covalentes, tá joia? E agora a gente ainda tem, né, que verificar o seguinte, a questão é que essa ligação ela seja covalente e que seja polar. Essa ligação é polar? Sim, por quê? Nós temos aqui uma ligação onde um átomo é mais eletronegativo que o outro. Sabe-se que o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Logo, os elétrons da ligação estão mais próximos do oxigênio, em ambos os casos, certo? Então, sempre que há diferença de eletronegatividade, nós temos uma ligação que, neste caso, é polar. E quando a gente está falando da ligação da molécula, é necessariamente uma ligação covalente, tá bom? Então, temos aqui ligações covalentes polares. A questão não pediu essa análise aqui, mas nós ainda vamos verificar o seguinte. Essa molécula, ela seria uma molécula polar ou apolar? Para verificar se a molécula é polar ou apolar, somamos os vetores. A soma desses vetores aqui vai apontar para cima. Aqui, ó, a gente tem um vetor resultante, os vetores não se anulam. Sempre que existe um vetor resultante, a molécula é caracterizada como polar. Verifique que essa substância aqui, a água, olha só, é bem parecida com a que a gente fez agora há pouco, o OF2. A diferença é que no OF2 os vetores apontam para o flúor, porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, enquanto aqui na água os vetores apontam para o oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Na sequência da questão, ele quer também, agora, uma molécula que tenha ligações covalentes apolares. Aí vamos verificar aqui o iodo, olha só, como seria a molécula do iodo. O iodo é um halogênio, sabemos que os halogênios fazem apenas uma ligação. Então eu tenho uma ligação simples aqui entre os dois iodos. São dois átomos iguais, portanto apresentam a mesma eletronegatividade. Quando não existe diferença de eletronegatividade entre os átomos, a ligação ela é dita apolar. E aqui a gente está falando de uma ligação covalente, porque os dois átomos de iodo são ametais. Então, ligação covalente, especificamente apolar, porque não existe diferença de eletronegatividade. Para concluir, a questão que é uma substância que apresente ligações metálicas, e aqui a gente tem uma representação bem simples do alumínio, que é um metal, certo? A ligação que ocorre entre átomos de um metal é a ligação metálica. Então essas aqui são as substâncias que estão na alternativa correta. Essa daqui lá na questão é a alternativa de letra E. Beleza? A próxima questão diz: como usualmente definido na química, a medida da polaridade das ligações químicas é feita pelo momento dipolar, representado pelo vetor momento dipolar, o vetor resultante. A molécula de BF3 apresenta 3 ligações covalentes polares e independentes entre um átomo de boro e um átomo de flúor, e podem ser representadas como vetores. A polaridade e a representação plana dessa molécula são, respectivamente. Então veja só, o boro é o átomo central da molécula e nele se ligam 3 átomos de flúor. Nós temos que saber se a molécula é polar ou apolar e a correta representação dos vetores. Bem, sabemos que o flúor é o átomo mais eletronegativo de todos. Então ele certamente é mais eletronegativo do que o boro. Se ele é mais eletronegativo, significa que os vetores vão apontar para ele. Então os 3 vetores devem apontar para o flúor. Isso já elimina, por exemplo, a letra B, porque tem vetor apontando para o boro, elimina a letra C, porque também tem vetor apontando para o boro, e elimina também a letra E. As alternativas A e D têm todos os vetores apontando para o flúor. Sempre que nós tivermos moléculas que possuem
o mesmo número de nuvens eletrônicas e de átomos ligantes iguais entre si, ou seja, nesse caso, nós temos 3 nuvens eletrônicas em torno do átomo central e 3 ligantes iguais. Sempre que isso acontecer, a molécula será apolar, pois os vetores vão se anular. Observe, a letra A diz que ela é polar, enquanto a letra D diz que ela é apolar. E é isso, tá bom? Então, átomo central com iguais quantidades de nuvens eletrônicas e de átomos iguais ligados a ele serão sempre moléculas apolares, é o caso do BF3, portanto, nessa questão a resposta letra D. Próxima questão. Das estruturas abaixo, aqui temos algumas substâncias, ok? 4. Representam substâncias apolares. Vamos para o papel, desenhar essas substâncias aqui e verificar quais delas são apolares. Bem, então nessa questão nós temos que dizer qual ou quais das substâncias são apolares. Para verificar se a substância é apolar ou não, nós temos que ver a soma dos vetores. Então vamos ter que avaliar os vetores que existem em cada uma das moléculas, beleza? A gente também pode fazer isso pensando naquela regrinha que a gente viu, em termos da quantidade de nuvens eletrônicas e do número de ligantes. Por exemplo, olha só, essa daqui é uma molécula tetraédrica. Nós temos aqui 4 nuvens eletrônicas em torno do átomo central e 4 ligantes iguais. Sempre que você tem o mesmo número de nuvens eletrônicas e de ligantes iguais, a molécula ela será apolar. Então a gente já pode colocar isso aqui, olha só. A molécula nesse caso é apolar. Aqui a gente está falando da molécula, mas as ligações seriam polares. Por que elas são ligações polares? Porque o cloro é mais eletronegativo que o carbono. Existe uma diferença de eletronegatividade. Vamos escrever isso aqui, ó. As ligações são polares, mas observe, neste caso, na geometria tetraédrica, os vetores se anulam. Isso aqui poderia ser provado fisicamente, mas não vem ao caso, tá bom? Na geometria tetraédrica, quando os ligantes são todos iguais, sejam os ligantes mais ou menos eletronegativos do que o átomo central, esses vetores vão todos se anular, se os ligantes forem iguais. E se os ligantes se anulam todos, a gente afirma que a molécula é apolar. É isso aqui que a questão quer, as moléculas que são apolares. Agora veja só, vamos pela mesma linha de raciocínio avaliar essa molécula aqui, o CS2, é uma molécula muito parecida com o CO2. No caso, a gente tem aqui o enxofre no lugar do oxigênio, tá bom? E oxigênio e enxofre são elementos da mesma família, então são substâncias bem parecidas. Então veja só, eu tenho apenas 2 nuvens eletrônicas em torno do átomo central, que é o carbono, e tenho 2 ligantes que são iguais entre si. Sempre que o número de nuvens for igual ao número de ligantes e esses ligantes forem idênticos, a molécula será apolar, assim como foi lá em cima. Então, novamente, a gente tem um caso aqui de molécula que é apolar, beleza? Mas vamos falar também das ligações aqui, olha só. O enxofre tem eletronegatividade diferente do carbono, o enxofre é mais eletronegativo. Então, a gente tem aqui o seguinte, ó, vetores que apontam para os átomos de enxofre, certo? Se existe diferença de eletronegatividade, a gente afirma que a ligação é polar. Porém, observe, esses vetores, o que acontece com eles? Olha só, eles se anulam. Esse se anula com esse se anula com esse. Então, não existe um vetor resultante. Quando não houver vetor resultante, a molécula será apolar. Lembrando, é isso que a questão quer que a gente encontre. Agora, essa molécula aqui é muito semelhante à molécula de água, tá? Só que na molécula de água, no lugar do telúrio, tem um oxigênio. E tanto o telúrio quanto o oxigênio são da mesma família, eles são da família 16. Então, assim lá como na molécula de água, aqui sobram 2 pares de elétrons no telúrio, beleza? Bom, agora perceba, olha só, naquela mesma linha de raciocínio, quantas nuvens eletrônicas eu tenho em torno do átomo central? São 4 nuvens eletrônicas. Porém, eu tenho apenas 2 átomos ligantes e são iguais entre si. Nessas situações onde o número de nuvens eletrônicas é diferente do número de ligantes, não tem como os vetores se anularem e a molécula será sempre polar. A gente também pode verificar isso assim, olha só. Quem é mais eletronegativo, o hidrogênio ou o telúrio? Se a gente fosse olhar pela tabela periódica, o telúrio está mais à direita que o hidrogênio, ele é mais eletronegativo, os vetores apontam para ele, tá bom? Só que esses 2 vetores aqui, ó, que apontam para o telúrio, não tem como se anular. Eles, na verdade, se somam e existe um vetor resultante. Então, se existe um vetor resultante, a gente afirma que essa molécula é polar. E as ligações são polares ou são apolares? Como existe uma diferença de eletronegatividade entre os 2 átomos, a gente diz que a ligação aqui é polar. Então, nós temos uma molécula com ligações polares e que também é polar. A questão que era as moléculas apolares.
E para terminar, a gente tem uma molécula bem simples, o bromo ligado ao cloro, apenas uma ligação simples, tá bom? Toda molécula que só tem 2 átomos, pessoal, ela vai ser sempre de geometria linear. E nesse caso aqui, nós temos 2 átomos diferentes. Então, existe uma diferença de eletronegatividade. Sempre que existe uma diferença de eletronegatividade, a ligação é polar. Nesse caso aqui, o vetor aponta para o cloro, porque o cloro é mais eletronegativo que o bromo. Ele está mais acima na família do que o bromo. Essa molécula tem apenas uma ligação, não tem como anular esse vetor aqui com ninguém. Então, este aqui é o único vetor da molécula, ele já é o vetor resultante da molécula. Se existe um vetor resultante, a molécula, nesse caso, também será polar, assim como lá em cima. Então, as moléculas apolares são o CCl4 e o CS2, são as moléculas de número 1 e 2, e a alternativa que apresenta isso é a alternativa de letra A, essa é a resposta. Bem, turma, então é isso. Aqui a gente termina o nosso estudo da polaridade das substâncias. Faça os exercícios que estão descritos nas orientações dessa semana. Tudo bem? Então, até a próxima aula e um abraço.